Eu perdi a mulher. Depois perdi a casa. Depois quase perdi eu mesmo. E foi no fundo de tudo isso que eu encontrei a única coisa que precisava encontrar. Eu perdi tudo após a traição da minha mulher. Até encontrar uma razão para recomeçar. Era uma quinta-feira comum. Eu havia chegado em casa mais cedo do que o esperado, uma reunião cancelada de última hora, aquele presente aleatório que o dia às vezes te dá sem avisar. Entrei pela porta dos fundos que dava direto para a cozinha. A casa estava quieta de um jeito que não era o quieto normal. Era o quieto de quando tem alguém tentando não fazer barulho. Eu parei na entrada da cozinha. Ouvi vozes no andar de cima. A voz dela. E uma voz que eu não reconheci imediatamente, mas que em 2 segundos meu cérebro catalogou como masculina, adulta, e completamente errada naquele contexto. Eu fiquei parado na cozinha por um tempo que não sei calcular. Depois fui até a sala. Sentei no sofá. Peguei o controle remoto. Liguei a televisão. Em volume suficiente para ser ouvido no andar de cima. 30 segundos depois ouvi movimento lá em cima. Vozes em tom baixo e urgente. Passos rápidos. 5 minutos depois ela desceu. Sozinha. Com aquela expressão de quem desceu as escadas esperando uma bomba e não entende porque ainda não explodiu. Você chegou cedo, ela disse. Reunião cancelou, eu disse sem tirar o olhar da televisão. Silêncio. Você está bem? Ela perguntou. Tô assistindo televisão, eu disse. Ela ficou parada na entrada da sala por um momento. Depois foi para a cozinha. E eu continuei assistindo televisão com o som em volume normal enquanto ouvia, lá em cima, o barulho cuidadoso de alguém tentando sair de uma casa sem ser ouvido. A porta dos fundos abriu e fechou 10 minutos depois. Ela voltou da cozinha com 2 copos d'água. Me deu um. Sentou na poltrona. Ficamos em silêncio por um tempo assistindo a televisão que nenhum dos dois estava de fato assistindo. Preciso te falar uma coisa, ela disse eventualmente. Eu sei, eu disse. Você viu? Eu ouvi. Pausa. Há quanto tempo? Eu perguntei. Ela pousou o copo na mesa de centro. 4 meses, ela disse. 4 meses. 120 dias. Eu fiz as contas involuntariamente. 120 dias de jantares e fins de semana e conversas sobre nada e o cotidiano funcionando normalmente na superfície enquanto por baixo existia outra coisa completamente. Quem é? Eu perguntei. Ninguém que você conhece. Nome. Pausa. Vinícius, ela disse. Um nome. Que eu nunca havia ouvido antes. Que agora ia ficar gravado de um jeito que eu não havia pedido. Eu me levantei do sofá. Fui até a janela. Fiquei olhando para a rua por um tempo. O que você quer? Eu perguntei sem me virar. Silêncio longo. Eu não sei, ela disse. Não sei. 2 palavras que eram a resposta mais honesta que ela havia dado e que ao mesmo tempo eram as mais devastadoras. Porque não sei significa que existe uma possibilidade de que o que ela quer não seja o casamento. Significa que ela está pesando. Significa que eu estou sendo pesado. Eu me virei para ela. Você está pesando, eu disse. Não é assim. Você está pesando, eu repeti. Entre mim e ele. E você ainda não sabe para onde o peso pende. Ela não respondeu. Porque era verdade. Eu não vou ficar aqui sendo pesado, eu disse. Você decide o que quer e me diz. Mas eu não vou ficar nesse quarto enquanto você decide. Peguei as chaves. Saí. Fui até o carro. Sentei. E fiquei lá por 1 hora no estacionamento do próprio prédio sem conseguir ligar o motor porque não sabia para onde ir quando o lugar onde você ia sempre havia se tornado o lugar onde você não queria mais estar. Fui até o apartamento do meu irmão. Dirceu. 44 anos. Um homem que quando abriu a porta viu minha cara e disse apenas: Entra. Fiquei 3 dias lá. No primeiro dia eu não falei sobre nada relevante. Fiquei no quarto de hóspedes olhando pro teto. Saí para comer quando o Dirceu batia na porta. Voltei pro quarto. No segundo dia eu contei. Ele ouviu tudo. Desde a reunião cancelada até o estacionamento. Quando eu terminei ele ficou em silêncio por um momento. O que você precisa agora? Ele perguntou. Não sei, eu disse. E ri. Não porque era engraçado. Porque era a mesma resposta que ela havia dado. E de alguma forma absurda isso era cômico num nível muito básico. Ele riu também. E por um momento de 60 segundos a coisa mais pesada da minha vida ficou levemente mais leve. No terceiro dia ela me ligou. Eu terminei com ele, ela disse quando eu atendi. Quando? Ontem. Por escolha tua ou porque eu saí de casa? Pausa. As 2 coisas, ela disse. Eu precisei você sair para entender o que eu estava arriscando perder. Você precisou de 3 dias para entender o que 12 anos representam. Eu sei como soa. Soa como 12 anos sendo menos óbvios do que 3 dias sem mim. Silêncio. Eu mereci isso, ela disse. Você merece muita coisa que eu não vou dizer agora, eu disse. Mas eu preciso de mais tempo antes de voltar. Quanto tempo? Não sei ainda. Mas eu te aviso. Mais 1 semana no apartamento do Dirceu. Durante essa semana algo aconteceu que eu não havia previsto. Eu comecei a pensar.
Não sobre ela. Sobre mim. Sobre quem eu havia sido dentro daquele casamento. Sobre as partes de mim que havia deixado para trás aos poucos, sem perceber exatamente quando, em função de uma vida que havia se construído ao redor de dois e que havia ido engolindo um que eu era antes. Os projetos que eu havia abandonado. Os amigos que eu havia deixado de ver. Os interesses que haviam ficado na prateleira porque sempre havia outra prioridade. Eu havia me tornado um marido de forma tão completa que havia esquecido que era uma pessoa também. Essa descoberta não me absolveu do que eu sentia. Não diminuiu a dor. Mas deu uma textura diferente à situação. E textura diferente é o começo de uma compreensão que vai além da dor imediata. Voltei para casa na segunda semana. Não com decisão sobre o futuro. Com a clareza de que decisões reais precisam ser tomadas de dentro da vida real. Ela estava em casa quando eu entrei. Levantou quando me viu. Ficamos em silêncio por um momento. Obrigada por voltar, ela disse. Eu voltei para conversar, eu disse. Não voltei com resposta. Eu entendo. Sentamos na sala. Ela no sofá, eu na poltrona. A conversa que se seguiu foi a mais longa e mais pesada que a gente havia tido em 12 anos. Sally. Ela falou sobre o distanciamento que havia sentido. Sobre a solidão dentro de um casamento que funcionava em todos os aspectos visíveis, mas que havia perdido alguma coisa invisível que ela não havia sabido nomear até estar dentro de outra coisa que tinha essa coisa. O que essa coisa era? Eu perguntei. Atenção, ela disse. Não atenção prática. Atenção real. De alguém que estava vendo de verdade. Eu havia parado de ver. Você havia parado de procurar, ela disse. A gente havia chegado num ponto onde cada um assumia que o outro estava bem porque ninguém estava declaradamente mal. E você estava mal. Há tempo. E você não disse. E você não perguntou de um jeito que eu soubesse que podia responder de verdade. Essa foi a verdade mais difícil de carregar. Não que ela havia feito algo errado. Ela havia. Completamente. Sem justificativa que apagasse. Mas a solidão que ela havia descrito não havia surgido do nada. Havia crescido num espaço que os dois havíamos criado juntos sem perceber. Onde cada um havia assumido que o silêncio do outro era paz quando às vezes era apenas silêncio. Isso não justifica o que você fez, eu disse. Eu sei, ela disse. Eu não estou usando como justificativa. Estou te contando o contexto porque você merece o contexto completo para tomar sua decisão. Minha decisão. Sua decisão, ela confirmou. Eu errei. O futuro é sua escolha. Eu precisei de mais 2 semanas para tomar essa decisão. Durante essas 2 semanas eu fiz algo que havia deixado de fazer há anos. Eu liguei para pessoas. Amigos que eu havia deixado de ver. Pessoas que haviam existido na periferia da minha vida por tempo demais. O Henrique que eu havia frequentado todo fim de semana por anos e que havia sumido gradualmente sem que eu percebesse que havia sumido. Liguei pro Henrique numa terça-feira. Cara, ele disse quando atendeu. Faz quanto tempo? Faz muito, eu disse. Como você está? A conversa durou 2 horas. No fim ele disse. Você sumiu, sabe? A gente sentia sua falta, mas ninguém sabia como chegar. Eu sumi dentro de casa, eu disse. É o jeito mais fácil de sumir, ele disse. E o mais difícil de perceber. A decisão veio numa manhã de domingo. Não num momento dramático. Acordei, fiz café, sentei na varanda do apartamento onde eu havia ficado nessas semanas, olhei pro céu, e soube. Eu ia separar. Não com raiva. Não com rancor. Com a clareza serena de alguém que processou o suficiente para saber que a versão daquele casamento não tinha os fundamentos necessários para ser reconstruída da forma que precisaria ser. Não porque ela não havia tentado. Havia. Não porque eu não a amava ainda de alguma forma. Amava. Mas porque eu havia aprendido naquelas semanas que eu havia desaparecido de dentro da minha própria vida. E reconstruir o casamento sem primeiro reconstruir a mim mesmo seria repetir o ciclo que havia produzido o distanciamento que havia produzido Vinícius. Eu precisava de mim antes de precisar de qualquer outra coisa. Liguei para ela naquela manhã. Eu decidi, eu disse. Me fala, ela disse com uma voz que havia se preparado para qualquer resposta. Eu não consigo reconstruir agora, eu disse. Não porque você não valha o esforço. Mas porque eu preciso de tempo para me encontrar antes de conseguir ser parte de algo maior. Silêncio longo. Você está pedindo separação, ela disse. Estou pedindo espaço para ser quem eu preciso ser antes de qualquer outra decisão.
Isso pode levar muito tempo. Pode, eu disse. E você não pode esperar por mim. Você precisa seguir em frente também. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu respeito, ela disse eventualmente. Com uma voz que me disse que havia custado dizer. Obrigado, eu disse. A separação foi processada nos meses seguintes. O apartamento foi vendido. Dividimos o que havia para dividir com a ajuda de advogados que foram orientados pelos dois a facilitar. Eu me mudei para um apartamento menor num bairro diferente. Ela ficou com a cidade que conhecíamos e foi reconstruindo a vida dela a partir dali. Nos comunicamos sobre as questões práticas com uma educação que havia custado esforço para se manter, mas que havia se mantido. Não havia mágoa declarada entre a gente. Havia tristeza, que é diferente de mágoa. Tristeza é pelo que foi e pelo que não vai ser. Mágoa é pelo que foi feito. A tristeza estava lá. A mágoa eu havia escolhido não cultivar. Os primeiros meses sozinho foram os mais estranhos. Não difíceis da forma que eu havia previsto. Estranhos. Porque eu havia passado tanto tempo sendo metade de algo que ser inteiro de mim mesmo havia se tornado uma sensação que eu precisava reaprender. Coisas pequenas. Decidir o que comer sem considerar o que o outro queria. Escolher o que assistir sem negociar. Acordar num horário diferente sem se preocupar com o barulho. Essas liberdades pequenas que pareciam triviais, mas que continham em si uma informação importante. Eu havia me tornado muito pequeno dentro daquela vida. Não por culpa dela. Por escolha minha, acumulada em 1000 pequenas cedências que haviam se tornado o padrão sem que eu percebesse. 3 meses depois da separação, um sábado de manhã, eu entrei numa livraria. Não com objetivo específico. Aquele tipo de entrada de quem está andando e viu uma porta aberta e entrou. Fiquei entre as estantes por 1 hora. Comprei 4 livros. Sobre assuntos que eu havia deixado de ler quando havia deixado de ter tempo para mim. Saí com a sacola e fui tomar café num lugar do lado. Sentei sozinho numa mesa com um dos livros e um café. E fiquei lá por 2 horas. Lendo. Sozinho. Sem lugar para estar. E naquelas 2 horas, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando por nada. Não estava administrando nada. Não estava sendo metade de algo. Estava apenas presente num café com um livro e um café. E essa presença simples, banal, completamente ordinária, foi uma das coisas mais importantes que eu havia sentido em anos. O Henrique me ligou nessa época. A gente vai acampar no próximo fim de semana, ele disse. Você vem? Faz quanto tempo que a gente não acampa? Eu perguntei. Uns 8 anos, ele disse. 8 anos. Eu vou, eu disse. O fim de semana do acampamento foi o começo de algo que eu não havia planejado. Nós 5. O Henrique, o Marcos, o Rafael, o Sérgio e eu. Homens que haviam crescido juntos e que a vida havia separado em direções diferentes que havíamos deixado se separar sem lutar muito. 2 dias numa serra a 3 horas da cidade. Fogo à noite. Caminhada de manhã. Aquele tipo de conversa que só acontece quando você está longe o suficiente do cotidiano para parar de falar sobre cotidiano. Na noite do 2º dia, ao redor do fogo, o Marcos disse: Você parece diferente. Diferente como? Eu perguntei. Mais presente, ele disse. Você sempre tinha aquela coisa de estar aqui, mas estar em outro lugar ao mesmo tempo. Agora você tá aqui de verdade. Eu fiquei em silêncio por um momento. Eu perdi muita coisa nos últimos meses, eu disse. Mas encontrei algumas coisas também. Como o quê? Como isso aqui, eu disse. Como vocês. Como a lembrança de quem eu era antes de deixar de ser. O acampamento virou mensal. Não todo mês num lugar diferente. Às vezes só uma tarde num parque da cidade. Às vezes um fim de semana. Mas uma vez por mês, nós 5, em algum lugar fora do cotidiano. E cada vez era um pouco mais fácil. Não porque a dor havia sumido. Mas porque eu havia parado de organizar minha vida em função da dor. Havia aprendido com a terapia que dor que ocupa todo o espaço disponível é dor que não está sendo processada. Está sendo hospedada. E hospedar dor indefinidamente é uma forma de parar no tempo enquanto o tempo continua sem você. Eu havia parado no tempo por longo o suficiente. Era a hora de mover. 6 meses depois da separação eu retomei um projeto que havia abandonado 4 anos antes.
Não vou entrar nos detalhes do projeto porque não é sobre ele. É sobre o que ele representou. Representou a primeira coisa em muito tempo que eu havia feito completamente por mim. Não em função de um casamento, não em função de uma dinâmica, não em função de nada além do fato de que eu havia deixado algo pela metade e havia chegado a hora de terminar. O projeto durou 8 meses. No final havia algo concreto que eu havia construído do zero com as minhas mãos e a minha cabeça. Não era perfeito. Tinha falhas. Mas era completamente meu. E completamente meu havia se tornado a coisa mais valiosa que eu conseguia ter. 1 ano depois da quinta-feira da reunião cancelada. Eu estava num café quando o Dirceu me ligou. Você está em casa? Num café perto eu disse. Por quê? Eu vou até você. Tenho uma coisa para te contar. Ele chegou 20 minutos depois. Sentou do lado oposto. Pediu um café. Me olhou. A Beatriz está de volta na cidade, ele disse. Ela perguntou por você. Beatriz. Uma amiga antiga que havia morado fora por 5 anos. Que havia sido parte do mesmo círculo do Henrique e do Marcos antes de ir embora. Como ela está? Eu perguntei. Bem, ele disse. Ela perguntou se você ia no aniversário do Henrique no mês que vem. Eu vou, eu disse. Eu sei, ele disse com um sorriso que eu não soube classificar na hora. O aniversário do Henrique foi num sábado de noite. Eu cheguei às 9. O apartamento estava cheio daquele jeito de festa de adulto que tem conversa em grupo e alguém tocando violão num canto e comida espalhada pelas bancadas. Eu fui cumprimentando as pessoas. Peguei uma cerveja. Encontrei o Marcos e o Rafael e ficamos em conversa por um tempo. Então ela apareceu. Beatriz. Eu a reconheci de longe. 5 anos haviam passado e ela estava diferente da forma que as pessoas ficam diferentes quando a vida as trabalhou de formas que não aparecem em foto. Ela me viu ao mesmo tempo que eu a vi. Veio na minha direção. Rodrigo, ela disse. Beatriz, eu disse. A gente se abraçou daquele jeito de quem não se vê há tempo, mas que quando se encontra o tempo não pesa como você esperava que pesasse. Você está bem? Ela perguntou, me olhando de verdade do jeito que algumas pessoas têm. Estou, eu disse. De um jeito que eu não estava há muito tempo. O Dirceu me contou um pouco, ela disse. Então você sabe. Sei o suficiente para saber que o que você está carregando não é leve. Estava mais pesado, eu disse. Fui pousando aos poucos. Ela me olhou. Isso é bom de ouvir, ela disse. Com aquela simplicidade de quem diz o que pensa sem ornamento. A gente ficou conversando aquela noite por mais tempo do que eu havia planejado. Sobre as coisas que ela havia vivido fora. Sobre o projeto que eu havia terminado. Sobre como é ser 40 e poucos e perceber que você está apenas começando a entender quem você é de verdade. Quando a festa começou a esvaziar, ela disse. Você toma um café comigo semana que vem. Toma, eu disse. O café virou 2 cafés. Virou jantar. Virou uma conversa que não acabava porque sempre havia mais do que cabia no tempo disponível. Não estou dizendo que foi amor imediato. Não foi. Foi algo mais lento e mais real do que isso. Foi o reconhecimento gradual de que estava na minha frente alguém que me via de um jeito que eu havia deixado de ser visto por muito tempo. Não porque eu havia procurado. Porque eu havia parado de me esconder e ela havia aparecido num espaço que estava finalmente disponível. Numa noite ela disse. Você é diferente do que eu esperava. Como você me esperava? Mais quebrado, ela disse. Alguém que passou pelo que você passou em geral chega com mais cacos aparentes. Os cacos estão lá, eu disse. Mas eu parei de exibi-los como identidade. Quando você fez isso? Quando percebi que ficar preso à dor era uma forma de não precisar decidir quem eu ia ser do outro lado dela. Ela ficou me olhando. Quem você vai ser? Ela perguntou. Ainda descobrindo, eu disse. Mas a descoberta é melhor do que eu esperava. Eu perdi tudo após a traição da minha mulher. Perdi o casamento. Perdi a casa. Perdi a versão da minha vida que havia construído ao longo de 12 anos. E por um período perdi a clareza de quem eu era fora de tudo isso. Mas aqui está o que eu aprendi no outro lado. Perda não é só subtração. Às vezes é remoção de peso que você havia confundido com estrutura. Às vezes o que você chama de perder tudo é na verdade ficar com o que é essencial depois de subtrair o que havia acumulado sem exame.
Eu havia me tornado invisível dentro da minha própria vida. A separação me devolveu a visibilidade. Não de forma gentil. De forma brutal e não solicitada. Mas devolveu. E com a visibilidade vieram os amigos que havia abandonado. O projeto que havia deixado pela metade. A livraria num sábado de manhã. O acampamento mensal. A conversa que não acaba com alguém que me vê de verdade. E a razão para recomeçar não foi um momento dramático. Não foi uma revelação. Foi um sábado num café com um livro e um café que eu não estava esperando ninguém. E a percepção de que estar inteiro dentro de um momento simples era suficiente. Mais do que suficiente. Era o começo de tudo que havia vindo depois. A traição da minha mulher me custou tudo que eu havia construído. E me devolveu algo que eu havia perdido muito antes disso. Eu mesmo. E isso, no balanço final, foi o único investimento que sempre valeu.